vocês gostam de cinema e de animação? Então acompanhe FICAR, Festival Infantil de Cinema de Animação de Rondônia, que acontece de 20 a 24 de junho de 2022, online, e o melhor, é de graça. É só acessar www.ficar.org.br. Prepare a pipoca e venha maratonar. São 5 dias de pura magia, com uma programação com muitos filmes, cheios de aventuras e diversão. E ainda tem mesas de debates com diretores que fazem filmes de animação no Brasil. Acompanhe as nossas redes sociais e curta bastante. Nós estamos aqui em mais uma mesa do FICAR, que é o Festival de Animação de Rondônia, né? É uma proposta muito boa de começar a abrir uma janela para a importante produção de animação que existe no Brasil, para o estado de Rondônia. Como a gente está online, na verdade, nesse momento é um privilégio que pode ser compartilhado por todos. Mesmo os que estão lá na China, querendo muito conhecer as animações no Brasil. Né? Mas hoje nós temos essa mesa, que é a nossa segunda mesa, que vai ser veiculada no ficar.org.br. É uma mesa muito especial para a gente, porque é uma mesa de animadores da Amazônia, dos estados. São 3 estados aqui diferentes sendo representados nessa mesa. A gente não pode esquecer que a Amazônia mesmo para o resto do país, para todo o Brasil, é um celeiro enorme de histórias, de lendas, enfim, uma grande parte de lendas que a gente tem brasileiras, elas são trazidas mesmo dos estados da Amazônia, né? A literatura oral é riquíssima, também a literatura escrita. Nós temos na Amazônia grandes escritores, tanto eruditos quanto mais populares, e essa mesa, então, vai trazer para a gente um panorama da animação na Amazônia. Eu vou apresentar rapidamente, eu digo rapidamente porque eu vou dar chance para que eles se apresentem melhor, né? Eu vou apresentar rapidamente as pessoas que aqui estão conosco hoje. O Aldenor Pimentel, ele é um animador que já tem bastante experiência com filmes, né? Além de animação, ele também faz documentos. Ele é de Boa Vista, lá em Roraima. Ele é diretor, roteirista e produtor. Então, os filmes dele foram premiados também em muitos festivais de cinema nacionais e internacionais e veiculados em rede internacional. Mas eu acho que... olha, vou falar uma coisa, viu? A gente se conheceu numa oficina que eu dei lá em Roraima, e que o Aldenor estava presente. Ele chegou aqui mostrando agora um certificado, que me deixa muito feliz, porque me dá uma dimensão da importância, né, do trabalho que a gente faz. Fiquei muito feliz com isso, mas no seu momento o Aldenor vai se apresentar melhor, vai falar do seu trabalho, da relação do trabalho dele com a Amazônia, com esse lugar tão cheio de histórias, de paisagens, de sons maravilhosos, específicos, né? A gente está aqui também com o Juraci Júnior, que também é uma pessoa que é roteirista. Ele é ator, né? Ele começou, na verdade, no teatro, nos palcos, né? E nas telas do cinema, da TV, como ator. Mas ele é roteirista e publicitário. Ele é especialista em direção de criação de conteúdos. Ele, na verdade, tem algumas animações, uma delas que é muito bonita e que eu recomendo vivamente, que chama Nazaré, do Verde ao Barro, está aqui no FICAR, e vocês podem acessar pelo ficar.org.br, vocês podem acessar vários filmes, entre eles o filme também do Juraci Júnior, do Nazaré, do Verde ao Barro. Bom, fora isso,
Ele criou um festival onde ele trabalha com múltiplas linguagens artísticas, que é o Festival Águas que Me Tocam, e lá ele tem apresentações de teatro, de música, de audiovisual e de dança, né? Depois ele vai falar um pouco mais de todo esse trabalho dele. E o nosso outro convidado é o Cássio Tabernar, que é uma pessoa também cuja obra eu conheço já há muito tempo, falei para ele isso, né? Ele é mestre em artes pela Universidade Federal do Pará, mas ele é graduado, na verdade, em arquitetura e urbanismo, né? Ele também é arte educador, que é uma coisa que eu considero muito importante, né? Que é uma forma de preparar os olhares, enfim, trazer mais gente para ser curtidor de arte. Isso é uma coisa muito importante. Ele trabalha na Secretaria de Cultura do Pará, no Departamento de Editoração e Memória. Enfim, ele trabalha com cenografia, cinema de animação, arte e educação, direção de arte, ilustração, computação e design gráfico. Eu quero dizer também que ele é autor de um filme que eu adoro, já soube que tem outros dois, mas isso ele vai falar também, que chama Festa na Pororoca, que é uma delícia de trabalho que vocês depois vão poder conhecer, tá? Bom, eu sou a Beth Bulara, eu trabalho com arte e educação, com cinema e educação há muitos anos, e com cinema, né? Sou fotógrafa, enfim. Gosto desse negócio de ficar olhando através de uma câmera, sempre gostei. Né? Ou então de ficar olhando através de uma tela, que também é uma coisa muito boa, desde a tela enorme do cinema, quanto essas telinhas que a gente tem cotidianamente na mão. Né? Então, eu gostaria de fazer essa primeira pergunta para vocês, gostaria que vocês falassem de como é ser animador na Amazônia. O que é trabalhar com animação na Amazônia? Deve ter um monte de estímulos, que são os estímulos da própria região, como eu falei, cheia de histórias, cheia de uma cultura pujante, mas também cheia de dificuldades, né? De vários tipos. Você quer começar, Aldenor? Começo. Primeiro, quero dizer que é um prazer estar aqui, né? Reencontrá-la depois de anos, né? Da oficina que eu fiz com você e que me iniciou nessa área do audiovisual. O filme que está na programação do FICAR, a animação, é A Inacreditável História do Milho Gigante, e é minha estreia na animação, né? Então, eu tenho, sim, uma experiência anterior com cinema, mas com um foco maior no documentário, no cinema documental. Então, talvez até por uma dificuldade de se fazer animação em Roraima, principalmente, né? Que me afastou um pouco dessa linguagem que é um pouco mais cara, exige uma especialidade também, né? Então, nós tivemos a oportunidade de ter o projeto do filme aprovado no edital da Secretaria de Estado da Cultura, com recurso da Lei Aldir Blanc, e havia, então, essa possibilidade de produzir animação, uma categoria específica para filmes de animação, e eu vi aí uma oportunidade, então, de transformar um projeto anterior em um filme de animação. Mas aí foi também um desafio, né? Transformar esse projeto em algo real, pela falta de tradição que existe em Roraima, de animação, né? Cinema de animação. Então, a gente superou, de certo modo, essas dificuldades, trazendo profissionais de áreas afins, né? Então, nós também não temos muitos profissionais, primeiro, com formação específica em animação, e nem com experiência específica em cinema de animação, em ficção, né? Então, nós trouxemos profissionais da publicidade, profissionais que já tinham trabalhado ou com documentários, ou com cinema de ficção,
né? E foi um pouco um processo de aprendizagem também, fazer esse filme. E que bom que ele teve um resultado que a gente possa mostrar e que tenha agradado ao público. Quer falar, Jaraci? Agora, a sua visão, por favor? Posso. É uma honra, de fato, poder compartilhar, né? A gente está fazendo um recorte da memória também audiovisual na região norte aqui, né? Nessa mesa, a Beth coordenando, e uma honra poder estar aqui com o Cássio e com o Aldenor. Eu também estreio na animação com Nazaré, também está dentro do Ficar, e fazendo uma piadinha com o nome. O festival tem que ficar por aqui, né, Beth? Tem que permanecer. Festival que tem essa proposta tão incrível, né? Eu venho dos palcos do teatro, passando pela TV, e aí eu nunca consegui me desassociar da arte, né? Uma vez que você nasce artista e você acredita nessa potência, você vai experimentando possibilidades de comunicar a arte. E aí eu chego nessa ideia de animação. Eu escrevi esse roteiro em 2018, mais ou menos, e sempre teve muito na minha mente que deveria ser um filme de animação, sabe? A gente falar um pouquinho dessa saga ribeirinha, né, da relação das pessoas com a floresta, com as águas. Eu acho que aí, através da animação, existe uma potência também aí. Não sei se maior, mas eu acho que ela tem um impacto, no mínimo, diferente quando a gente... Maior? Puxa a sardinha. Porque a gente dialoga com todos os públicos e há um encantamento, né? A Amazônia, de fato, já existe uma mística nela, né? Dentro dessa floresta, dessa região. Então, quando a gente trata isso de uma maneira delicada também através da animação, e eu escolhi a técnica de aquarela, exatamente para tentar aproximar ainda mais esse espectador de toda essa grandiosidade da relação, especialmente que as pessoas têm com a natureza. Então, é um cinema que ainda sinto experimental para mim, né, enquanto realizador, e embora eu tenha o animador, assim, a pessoa que montou tudo, já tem uma certa experiência, e a gente se aproxima das realidades, ouvindo aqui o Aldenor falar sobre a relação dos profissionais com a publicidade, essa relação que a gente tem aqui em Rondônia, né? Não temos uma escola de formação específica, então as pessoas acabam tendo experiências no mercado de trabalho da publicidade, da televisão, e pela paixão mesmo pelo audiovisual, a gente acaba experimentando outras relações. E é importante frisar também a importância dos festivais. Eu lembro muito de oficinas do Animamundi aqui dentro do Cine Amazônia, por exemplo. Então, desde oficinas para a galera da escola, quanto para a gente que estava ali tentando experimentar e se experimentar no audiovisual, sabe? Então, eu vejo que é uma grande escola de formação contínua e, na prática, essa região inteira verde aí do nosso norte. Cássio. Vamos lá. Diga. Para quem não me conhece, meu nome é Cássio Tavernar. Eu sou formado em arquitetura, mas eu entrei no curso de arquitetura ainda indeciso, muito em função... Tu sabe desenhar, por que tu não faz arquitetura? Aqui em Belém nós não tínhamos faculdades de cinema, de multimídia. Inclusive, hoje, atualmente, eu sou professor na UFPA, no curso de cinema e de multimídia, né? Essa uma oportunidade que eu não tive, assim. Logo no primeiro ano eu fui trabalhar na Fundação Curro Velho, já iniciando um trabalho como arte educador e também assim me identificando como um artista visual, né? E tudo que abrange as artes visuais. Atuei como ilustrador, como cenógrafo, né? Participei de alguns espetáculos, inclusive a Onda Festa na Pororoca, que eu acredito que é o que está no festival, ela é uma adaptação de um espetáculo de teatro, né? Ela foi escrita para ser montada na Fundação Curro Velho, pelas crianças, pelas crias do Curro Velho. Inclusive, minha pesquisa de mestrado vai ser sobre adaptações, né, que é algo muito recorrente no cinema, em roteiros e tal. E, aos poucos, assim, eu nunca atuei como arquiteto, né? Então, eu sempre tive ligado assim, entre a arte e a educação, a produção visual. E
E tinha isso, assim, Belém não tinham as escolas, a gente vai aprendendo como autodidata. Nisso o Animamundi foi muito importante, porque o Animamundi, quando ele começou a percorrer o Brasil, coincidiu no ano de eu conseguir uma bolsa do Instituto de Arte do Pará. Antes de eu fazer a Onda, a minha entrada foi através do design gráfico, do design de computação gráfica, né? Do mundo digital. Acho que tenho 48 anos, sou uma das primeiras gerações assim, né, do computador caseiro, do Photoshop. Eu achava que eu ia fazer meu filme inteiro no Photoshop, né? Não conhecia alguns programas mais apropriados. E eu lembro que eu estava mirando no mercado editorial infantil e infanto-juvenil. Tem um grande amigo no Rio que tinha uma editora, ele me deu um texto de um autor carioca. E numa das páginas do livro, o personagem, eu fiz ele entrar na página dupla, assim, correndo, dando uma cambalhota e saindo, mais ou menos em 12 ilustrações. E na época eu estava estudando, né, computação gráfica, e o meu professor falou assim, olha, tu sabia que se tu jogar isso num programa, tu anima o personagem? Aí eu olhei, olha, bora ver, vamos ver. E, sem querer, eu já estava usando mesa de luz de forma intuitiva para poder não perder a forma do personagem. E o livro não saiu, e eu recebi um convite aqui da Prodepa, que é o órgão responsável pelo processamento de dados de todo o governo, pagamento e tal, que não é um departamento criativo, mas tinha um núcleo criativo dentro da Prodepa. E eles quiseram aproveitar esse personagem, que era um curumim, era um índiozinho. Agora, assim, o início do início, né? Ainda sem o domínio da técnica, sem o domínio dos programas. Mas ali fui picado pelo mosquitinho. Eu fui uma criança assim, que sempre amou animação, né? Eu sempre gostei de cinema em geral, acredito que todos aqui, né? Mas tinha um olhar diferente para a animação. A minha geração, muita gente foi para a fotografia e a animação era de uma forma da gente poder manipular a imagem com a mão, né? Amo fotografia, inclusive amo documentários, sou um consumidor voraz de documentários, mas não produzo documentários, né? Acabei ficando nesse nicho. E foi isso, assim, eu misturei a convivência com o teatro, já que eu estava trabalhando com cenografia, estava lá nos bastidores, na hora de escolher o elenco da Pororoca foram os amigos, né, do teatro, muitos vindo do teatro de bonecos, que já tinham um trabalho com voz, que já é, né, um teatro também que tem esse aspecto lúdico, plástico, né, de uma materialidade visual. A gente tem uma tradição de música, acho que no norte inteiro, né? Então é uma linguagem, digamos, já dominada. O texto do teatro, os atores, faltava exatamente esse aprendizado. Então foi através de uma bolsa do IAP que surgiu esse primeiro curta. E quando eu pedi o texto era para fazer livro, né? Só que quando eu li o roteiro, o texto para o teatro, a animação é que parecia ser a mais indicada. E aí foi os primeiros anos de oficina do Animamundi, então as dúvidas a gente já tinha a quem recorrer, né? Pedir os auxílios técnicos, assim, de figuras tão queridas. É importante, eu acho que para a formação do cenário da animação no Brasil, Marco Magalhães, César Coelho, Aida, né? Que vinham, né? Então a gente tinha esse acesso aqui. A Onda, a Pororoca, aqui em Belém, ela assim, é considerado o primeiro trabalho autoral de animação. A animação estava muito mais vinculada, tinham pequenas produções para publicidade, né, que de alguma maneira, e muitas vezes, eu acho quase sempre produzidas fora, né? E a gente tem também um registro da Flavínia Alfinito, que produziu uma paraense, mas produziu em São Paulo, que também é um marco assim, da produção de animação aqui no Pará. E a partir daí foi um curta por ano, de vários amigos, né, o Toniel, o Andrei Miralha, Fernando Alves. E aí começou um movimento de animação aqui em Belém. E eu estava junto dessa rapaziada aí. É um pouco um resumo aí de como foi essa entrada no mundo da animação. Pois é interessante você... Bom, primeiramente, né? Eu conheço uma quantidade enorme de pessoas que são da área de cinema e educação, fotografia, que fizeram foi arquitetura, né? Acho que no momento em que também não havia um curso de fotografia,
universitário, e as pessoas foram pegando, iam para a universidade Quem recebia os artistas normalmente eram os cursos de arquitetura, né? Pois é, eu, por exemplo, sou da primeira turma de cinema da UF, da Federal Fluminense. Eu entrei em 70 lá, 1970, e eu fiz primeiro, eu fui lá para fazer jornalismo, gente, mas aí a coisa pega. Vamos fazer cinema. Sempre gostei de cinema, como lá era a comunicação social lá tinha especialização em cinema, acabei jogando o jornalismo para lá, fui fazer cinema, mas virei fotógrafo de imprensa também, durante muito tempo. E o que acontece nisso tudo, né? A gente vê a importância, por exemplo, do Anima Mundi, não só como festival, mas como um formador com grande itinerância também no país, né? A quantidade de pessoas no Brasil inteiro que fala, não, hoje de manhã que a Rodrigues fala, não, eu aprendi com o Marco Magalhães, né? Que o Marco vai estar numa mesa futuramente aqui com a gente, né? E é muito importante a gente saber que essas iniciativas, que às vezes são iniciativas que também são custosas, porque também não tem grande incentivo, nem grande patrocínio para sair por aí fazendo isso. Só que as pessoas querem fazer, né? E, então, eu gostaria de saber agora, já que vocês são de 3 estados diferentes, você já falou um pouco sobre Belém. Belém é um lugar que tem realmente digamos assim, tem uma efervescência cultural muito grande, né? Um movimento de fotógrafos que são fotógrafos importantíssimos no panorama brasileiro. Eu conheço vários deles e conheço um trabalho importantíssimo, né? Da Flávia Butran, do Nagajima, enfim, tem muita gente importante. Como linguagem, talvez seja um dos movimentos mais fortes do Pará. Mais fortes do país. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. E eu gostaria, então, de saber de vocês como é que vocês estão vendo o desenvolvimento da possibilidade em cada um dos estados que vocês conhecem, porque moram e vivem aí, né? Como é que vocês estão vendo se existe realmente um avanço? O que vocês acham que é necessário para que as coisas se fortaleçam e haja uma troca maior de vocês no estado de vocês, nas cidades que vocês vivem, enfim. Pode falar, começar pelo Aldenor, não vamos fazer essa voltinha, porque eu não preciso ficar chamando, vocês já sabem, tá bom. Ok. Então, eu penso que é importante a continuidade de políticas públicas, né, voltadas para o cinema de animação, principalmente. Então, eu tenho certeza que se não fosse essa aprovação e esse investimento por meio de recursos da Lei Aldir Blanc, o nosso filme não teria sido realizado, né, e tivesse tido essa repercussão que ele está tendo, né? Ele está sendo exibido em várias regiões do país, fora do Brasil, né? Ganhou prêmio fora também, ganhou prêmio na Índia. Então, sem esse apoio financeiro, não seria possível realizá-lo dessa forma. Tá? Então, penso que é preciso um investimento na produção, na circulação audiovisual, mas também na formação. Eu falei no começo, né? A gente aprendeu fazendo, né? Assim como o restante da equipe. Então, é preciso que existam iniciativas de formação específicas para o público local, o público interessado. Além, claro, de se ter uma estrutura de circulação, né? Oportunidade de circulação desse material pela Amazônia. Festivais, né? Nós temos boas iniciativas e é preciso fortalecer essa rede e esse diálogo, né, entre os produtores. Que a gente sabe do que o outro está fazendo. Eu, por exemplo,
já encontrei o Juracy por festivais, assim, as nossas obras já se encontraram em festivais por aí. Então é importante, né? A gente tem esses momentos de encontro, né, de intercâmbio, e a gente vai se fortalecendo e vai desenvolvendo mais o cenário. Já seguindo, né, Beth? Sem passar. Vai, Juracy. É isso, eu acho que o Aldenor já trouxe essa questão que é tão urgente para nós aqui. Antes da gente começar a gravação de fato, a gente conversava com a Beth sobre a quantidade de projetos, de artistas envolvidos, executando suas ideias por conta dessas aprovações dentro da lei, né, Aldir Blanc. Então, se você faz um levantamento nesses estados que têm uma produção um pouco mais modesta, é incomparável. Não existe historicamente, por exemplo, em Rondônia, tanta produção realizada dentro de 1 ano ou 2 anos, que no nosso caso a gente fez 2 edições com o recurso da Aldir Blanc, sabe? Os filmes circulando, festivais. Acabei de dirigir um festival de música, especialmente voltado para a música preta, de cantores maravilhosos, com pouquíssima experiência de palco, e a maioria nunca tinha pisado num palco de teatro para cantar. Mas com técnica, com capacidade, com emoção, com envolvimento entre o artista e público, sabe? E quando Beth faz essa fala, né, sobre preparar os olhares, né, a partir do que o Cássio propõe na arte educação, a gente prepara o nosso olhar enquanto artista, ao mesmo tempo que a gente prepara essa plateia. E a gente precisa que essas políticas públicas preparem o terreno para que a gente possa trabalhar de fato, né? Para que a gente tenha essa seriedade, essa entrega profissional com que é proposto. Formação, festivais. Rondônia é um estado muito novo, né? Se a gente for fazer uma comparação com o estado do Pará, por exemplo, Belém, eu acho que tem mais de 400 anos, né, Cássio? Então, existe uma identidade muito forte, consolidada, que a gente identifica em vários símbolos, em vários elementos, inclusive no audiovisual. Rondônia ainda tem uma trajetória de formação cultural, que a gente acredita que é a nossa identidade, exatamente ter essa mistura do Brasil aqui dentro, né? A gente tem muitas caras, a gente tem muitos sotaques. Agora, Juracy, o que une, eu acho, é um pouco... Porque o isolamento é muito parecido, apesar das histórias diferentes por estados, o Brasil ainda não conhece direito, né? Sim. Há um senso comum médio de desconhecimento, né? Quando a gente vê que ainda se confunde o norte do nordeste, é porque a desinformação ainda é muito grande, né? E nisso o audiovisual ele consegue ir aos poucos, o cinema, né, rompendo essa falta de informação. Eu queria te interromper, eu só queria complementar, amigo. Não, mas quando a gente fala sobre o norte, a gente tem essa liberdade, porque nós sentimos a mesma coisa, né? A gente estava brincando aqui, nossa, quantas vezes já chamaram o meu filme de Roraima, sendo de Rondônia? Então, é uma coisa que a gente sente, e infelizmente o Brasil não está preparado para ver o tamanho do Brasil e quanto a gente é plural, sabe? Quando não chama a gente de nordestino, né? Que também é muito... Já ouviu algum... Não, lá no Nordeste, eu falei, calma. Não, já entreguei um filme assim na mão, falando, nossa, deve ser uma produção legal, é ali próximo à Bahia, tá tudo certo. A outra coisa, quando a gente fala de Amazônia, né, parece que também as pessoas confundem com o estado do Amazonas, quando a floresta, na verdade, ela é de todos, né? A mesma floresta amazônica, né? O mesmo rio, até isso parece que ainda pode ser apresentado, né? Que já deveria ser uma formação comum. E eu acho, só para eu amarrar essa ideia, eu acho que em Rondônia a gente precisa de formação, de incentivo para os artistas e também mais experiência, mais fruição da arte para o nosso público geral. É um tripézinho assim que eu acho que é a fórmula do sucesso. Dando continuidade, eu acho que foi de consenso geral de todos, da importância de políticas públicas, né? Temos que falar das políticas públicas. Eu acho que houve um boom. Acho que no Brasil, mesmo, né, os grandes centros tiveram... a gente pode falar de uma retomada do cinema nacional, né, que 2 décadas, 3 décadas no mar, todas, né, incentivadas por políticas públicas.
Eu acho que houve, nesses últimos anos, até o momento atual, que é grave, eu acho que sério, vários avanços. Por exemplo, a gente começa com o Doc TV, depois abre-se os editais para longas. Mesmo considerando ainda as regiões, eu acho que o Ministério, o governo entendeu que não adiantava abrir só o edital, né, para cinema, porque nem sempre os projetos vinham redondos. Então, começaram a ter como núcleo criativo, que são editais de fomento para elaboração de projetos. Era um edital maravilhoso, né? Que assim, ele impõe que a empresa ou produtora produza o roteiro, é só o roteiro, né? Desenvolvimento roteiro para longa, documentário, animação, game, né? Tudo no mesmo projeto, era 1 milhão. Porque havia esse entendimento, não adianta a gente só abrir para um edital de animação, né? Se os projetos chegam com uma carga, com uma potência grande, de serem grandes ideias, mas ainda não estavam plenamente desenvolvidos como projetos, né? E acho que aí houve também esse consenso para entender que é uma cadeia, tem uma pré-produção, existe a produção, e depois a divulgação, né? Não a divulgação, Oh, meu Deus. Circulação? Oi? Circulação? A distribuição, que inclusive a distribuição, né, que é o fim dessa cadeia, né? Não só através das mostras e festivais, mas também todo o mercado que tem aí para o audiovisual. A animação brasileira, né, se tornou referência no mundo, acho que também através dessas políticas públicas. Precisamos incentivá-las. Esse festival, né, ele é parte dessa... Existem também as esferas, né? A municipal é que tem menos arrecadação, o Estado tem um compromisso, trabalhei na Secretaria de Cultura, sei da dificuldade de trabalhar com orçamentos fechados, como é no caso de uma secretaria, ao contrário das fundações, mas quem tem realmente um grande poder nas mãos é o governo federal, isso com certeza, né? Aqui na Aldir Blanc, eu acho que houve, por conta de prazos de execução, não sei como foram nos outros estados, mas aqui no Pará não houve abertura para longas-metragens, né? E a animação também não, por conta do prazo. A animação sempre é um processo laborioso, né? Quase sempre é um processo muito laborioso, que demanda muito tempo, e havia essa limitação. Eu acho que a não ser clipes, até um curta-metragem ia extrapolar o tempo de prestação de contas para o Aldir Blanc. Aconteceu isso com vocês também? Não, né? Aqui nós tivemos. O Aldenor pôde produzir. Aqui no Rio, por exemplo, estou falando em âmbito municipal, claro, foi realmente muito restritivo. A gente tinha um tempo muito curto para executar. As verbas foram divididas para que os técnicos pudessem sobreviver, as pequenas entidades, que é uma outra escolha também, que é importante, né? Mas, assim, a prestação de contas era amanhã você tem que mostrar que você pagou a conta de luz, né? Então, o Cineduc, a entidade que eu trabalho, né, também, além do Festival do Rio, eu entrei lá, fiz um projeto, mas era um projeto de oficinas. E foi muito... Eu acho que cada lugar teve uma maneira de lidar com a lei, sendo que uma grande parte das diretrizes vinham mesmo do governo federal, né? A gente vai liberar isso, mas cada município, cada estado tinha alguma possibilidade de manobra, mas eu acho que não tanto assim, né? E uma das coisas era o prazo mesmo. E considerando que das várias manifestações artísticas, o audiovisual tem uma agência reguladora, né? O que é muito importante, que tem fontes de recursos próprios, que vem do próprio mercado do audiovisual, que tem que pagar a tributação para que tenha uma produção de audiovisual. Isso é muito importante. E agora a gente está num momento que isso está truncado, né? Mas a agência ela é um poder muito grande que a nossa categoria tem em mãos, né? Um dos problemas que eu vejo, não sei se vocês vão concordar comigo, é o fato de que
houve uma maciça campanha de propaganda contra qualquer incentivo à cultura. Então, por exemplo, além da Lei Rouanet ser tão detratada, né, em tom acusatório a quem se serve da Lei Rouanet, a gente tem uma ideia geral de que o dinheiro da Ancine é dinheiro do fundo setorial, que é essa verba, que não é imposto de ninguém, é imposto dos exibidores. Esse é um imposto feito justamente para fortalecer a produção nacional. Houve uma publicidade, digamos, uma propaganda perversa de botar na cabeça das pessoas que isso era de dinheiro público, do imposto que saía do bolso deles e que a cultura estaria roubando, né? Se apropriando para fazer bobagens, para falar de temas que não importam. Dois pontos, né, Beth? 2 pontos. Um é o desconhecimento. As pessoas nunca viram a dificuldade, como é a prestação de contas de uma Rouanet. Devemos entender que não seria. Fora que são vários mecanismos, a Rouanet nem é indicada para o audiovisual, né? Não. Esse desconhecimento. E outro é um preconceito mesmo de categoria. Por exemplo, se a gente entender que o governo precisa atuar, por exemplo, no agronegócio, tem linhas de incentivo ou fundos a perder, né, empréstimos a perder de vista para o pequeno, médio, grande produtor, para que esses produtores possam crescer. Para a indústria, se não tiver a mão do governo, por que não? E a cultura é 1%, né? 1%. E a cultura emprega muita gente. Que vai depois. O setorial nem pode ir para outro setor, porque é a escola, mas é porque não funciona assim a gestão pública, a administração, né? O uso do recurso, há essa mistura entre o desconhecimento e o preconceito, né? E esse preconceito, digamos, tem sido muito acirrado justamente com informações truncadas, com informações não verdadeiras, né? Mas estamos na luta. Oi? Estamos na luta. Estaremos sempre. Projeto, voltando ao nosso tópico da animação, né? A Pororoca, acho que no festival o público vai poder ver A Onda, que é esse primeiro curta, depois virou uma trilogia, todos graças a políticas públicas, está aí o retorno para a sociedade. E ganhamos o fundo setorial, né? Que era uma verba, acho que era um prêmio de 600 mil, para começar a produzir uma série para TV, né? Seriam 5 episódios desses personagens, do camarão, sabe, do caranguejo, falar da Amazônia, né, para o Brasil, pelo menos o nosso olhar de onde a gente vive, né, para ter esse choque com quem não conhece, né. Primeiro que para a gente é muito importante, eu acho que todos os realizadores aqui têm a nossa história sendo contada aqui, né, não é um olhar estrangeiro, né? Existe um tipo de identificação do nosso público que vai ser diferenciado nas outras regiões, não é isso? Assim, a gente pode levar em qualquer comunidade que assim, a história toda assimilada, assim, pelos códigos, né? Pelos ritmos, pela música, pela paisagem, né? Pela cenografia, onde a história é contada, né? E isso é um retorno que para a gente já por si só já vale essa batalha, né? Pois é, a gente tem que lembrar que o primeiro longa-metragem de animação feito no país foi justamente Sinfonia Amazônica, né? Feita por uma pessoa do Sudeste, um herói também, porque fez ali na marra, né? Na animação, e engrandecendo os personagens míticos da Amazônia, engrandecendo a paisagem da Amazônia. Mas, ainda assim, é uma visão de uma pessoa de fora da Amazônia, né? Por isso é importantíssimo, e por ser um lugar onde não é de hoje, as coisas acontecem de uma forma, às vezes, muito difícil, né? Por ser um espaço muito grande, um espaço onde cuidar desse espaço se torna difícil, mas, na verdade, não seria difícil se houvesse vontade política.
né? Mas não adianta vir, ainda mais agora, falando disso nesse momento tão traumático, né? Na verdade, a gente tem, eu diria que a importância de ter o olhar de vocês como documentaristas, como ficcionistas, né, de live action, como animadores, mostrando a Amazônia que vocês veem. Primeiro, a Amazônia urbana, porque muita gente, quando você fala em Amazônia, que acha que é só mata e rio, né? E esquece que existem cidades como Belém, existem cidades enormes. Eu, por exemplo, acho Roraima, né, Boa Vista, uma cidade que eu sempre falo que lá não tem sinal, as pessoas têm faixa de pedestre, e é o único lugar no Brasil onde eu acho que eu posso atravessar uma faixa de pedestre sem morrer, né, sem me quebrarem toda. Então, as pessoas não entendem isso, não entendem que existe uma Amazônia que é urbana, é muito bem urbanizada, né, muitas vezes, como em qualquer outra cidade do Brasil, ela tem a parte bem urbanizada e uma parte que não é tão bem urbanizada assim, mas isso não é a característica da Amazônia, é a característica do Brasil, e talvez de outros, talvez da América Latina, não sei. Sabe, Beth? Fala. Não, desculpa, pode concluir o... Não, eu já concluí. Eu queria que vocês falassem justamente sobre essas diferenças ambientais, né, e das dificuldades, inclusive, que vocês encontram aí de lidar com a questão da preservação, lidar com essa questão que é tão difícil para a gente, né? Juracei, só aproveitando que tu vai falar, vai para ti, eu queria que depois tu falasse só um pouquinho por que tu escolheste aquarela. Louco, né, gente? Aliás, essa é uma boa questão para todos vocês. Eu quero um pouco mais de trabalho, vamos lá. Ai, gente, a pessoa é louca. E se eu te contar que esse filme a gente tinha que entregar em 3 meses, tá? Rapaz. Então, é isso. Vocês estavam comentando aqui sobre esse lugar, né, de fala, né, nesse pensamento decolonial, da gente poder contar essas histórias, essas narrativas. Às vezes, a gente mesmo que mora aqui tem que ficar muito atento para que a gente não caia também num senso comum e traga o nosso olhar de agente urbano sobre alguma outra comunidade. Eu falo isso porque eu refleti muito nessa construção do Nazaré, que eu falo sobre uma comunidade ribeirinha, que não é exatamente a minha casa, mas eu me sinto parte, me sinto também, mas eu não sou exatamente esse ribeirinho. Então, como que foi essa construção? Eu conheço a comunidade desde 2007, em idas e vindas, eu sei que é uma comunidade pulsante culturalmente, eles tiveram muito trabalho de arte e educação, o personagem central do meu filme, a homenagem é a ele, né, que veio do Amazonas, trouxe boi-bumbá, trouxe teatro, danças, então é uma homenagem a esse cara. E na história que eu construí, depois do impacto, né, dos rios que eles sobem e descem, a família sairia e ia deixar a casinha lá, nesse lugar que virou uma alagação. E em conversa com eles, então a gente percebeu que, na verdade, o ribeirinho ele entende esse tempo do rio que não é o nosso tempo. E que aquele é o lugar dele. E refletindo muito aqui, inclusive, depois da chegada das usinas hidrelétricas no nosso rio, essas famílias foram desabrigadas desses lugares, desses quintais que eles podiam plantar melancia, deixa eu ver, macaxeira. Eles saíram desses lugares e tiveram que morar nas periferias de Porto Velho, num quintal de cimento, sabe? Isso acabou tendo um outro fator assim muito preocupante, que é depressão, são velhos, são pessoas que saíram da comunidade que não têm uma perspectiva de vida da mínima dignidade ou felicidade. E aí a gente fala, não, mas esse lugar é deles. Então, no filme, essa família acaba retornando porque ela entende que aquele lugar é, de fato, o lugar que eles querem. E aí eu cairia num olhar colonizador também, se eu não tivesse esse diálogo constante. A trilha sonora, por exemplo, é feita pelo filho do protagonista. O Túlio, ele montou um grupo musical para essas crianças da própria comunidade. Então, a gente consegue ouvir as crianças cantando porque é um trabalho de construção dentro dessa comunidade que ele já tem há muito tempo. Então, só fiz o convite.
Ele desenhou a trilha, é a primeira vez que ele faz a trilha de um filme, mas eu acho que tem toda uma simbologia do porquê ele e de como a gente construiu isso, sabe? Então a gente também precisa ficar muito atento sobre que Amazônia a gente está contando. Porque não adianta a gente dizer que mora aqui, que a gente pode contar, mas a partir de né? Qual é a tua experiência com essa Amazônia? Eu já vi, há um distanciamento. Eu já questionado do porquê que eu fiz o camarão laranja, porque o camarão não é laranja, tu tá mudando, tá americanizando. Era uma mera paleta de cor, mas tinha cuidado, né? Sim, mas entende, sabe? Para a gente não cair num lugar também de senso comum. E te respondendo sobre aquarela, eu tenho uma grande amiga que faz aquarela há um tempo, escrevi achando que era animação, e quando eu tive contato maior, assim, a gente começou a experimentar em casa. Ela morou comigo um tempo, e eu não entendia nada. Falei, velho, como é que eu vou fazer isso? Será que eu vou desenhar no papel? Vou colocar uma câmera em top-down? Vou fazer stop motion? Essa água da aquarela vai ser real? E aí eu chamei o Rony para a gente conversar, que é o finalizador. Ele falou, não, a gente vai gravar 2 filmes. Você vai gravar um filme live action, e aí eu vou fazer a rotoscopia. Aí eu gravei o filme, aí a gente fez um novo storyboard, com todas as cenas já da fotografia. Aí essas cenas feitas, isso eu tinha 3 meses. Aí as cenas todas desenhadas, né, fotografadas, mando para a Roberta e ela começa a desenhar as cenas, para depois a gente fazer a aplicação. Só que, de fato, não dá tempo, não teve, e aí a gente entendeu que a gente mesclaria técnicas, então a gente vai ver filtros e outras maneiras de contar essa história. O que é engraçado é que nos festivais, a gente conversando, as pessoas falam, nossa, me deu a sensação de que o que vem por aí, porque eu já vi uma cor, aí que não falo técnica, óbvio, eu já vi uma cor, já vi uma forma, uma coisa legal, de repente uma tinta pinta a tela inteira, e aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, não era nada disso, mas tá tudo bem, vamos aproveitar. É isso. É obra aberta, o conceito da obra aberta. Na verdade, isso é um enriquecimento, né? Porque é uma leitura a mais. Sim. E quando a gente bota uma obra no mundo, está sujeito a isso mesmo. Né? Às vezes a gente não gosta muito, mas às vezes a gente se surpreende agradavelmente. Né? Pois é, eu acho... Ainda falando sobre esses olhares diversos sobre a Amazônia, eu penso que cada momento histórico ele trouxe um olhar que foi possível naquele momento, né? Então, quando em um momento histórico foi produzido um audiovisual sobre a Amazônia com um olhar de fora, era o que era possível naquele momento. Que bom que a gente avançou um pouco, já é possível que nós próprios amazônidas possamos mostrar esse nosso olhar e perceber que, na verdade, não existe uma Amazônia só, são várias Amazônias, e cada um de nós tem um olhar sobre a Amazônia. Então, é importante que seja mostrada essa Amazônia urbana por pessoas urbanas como nós, e também seja mostrada a Amazônia ribeirinha, a Amazônia quilombola, a Amazônia indígena, pelo olhar desses próprios povos. Né? Eu chamo a atenção aqui para um movimento que é nacional, né? Dos povos indígenas, de retratarem por meio do audiovisual nos últimos anos, né, a sua realidade, sua visão de mundo. Aqui em especial, recentemente em Boa Vista está sendo criado um núcleo de roteiristas, né, e por um momento se percebeu que era importante que esse núcleo tivesse a participação de realizadores indígenas, né, o que foi possível se fazer, né. Então, assim, a gente cria uma expectativa, né, de que vem por aí muita coisa boa sendo produzida a partir do olhar específico de cada um desses realizadores. Com certeza, com certeza. Assim, eu tive uma experiência. A Pororoca foi produzida de 2003 para 2005, né? Alguns aqui eram crianças ainda. Mas eu já era velhinha nessa...
E teve um festival na França chamado Festival Deló, que é o Festival da Água. E eles saíram pelo mundo procurando projetos que estavam relacionados à água. Quando chegaram aqui no Pará, foram lá no IAP, como a onda é um resultado de bolsa, de política pública, né? Acabaram indicando e o filme foi para lá. E uma cena que foi muito inusitada, que era o Ano do Brasil na França, e haviam comunidades indígenas lá. E teve uma hora que elas ficaram ao redor do filme para ver. E foi uma aceitação total para o meu alívio, né? Então, assim, deram muitas gargalhadas, ficaram lá todos compenetrados. Eu falei assim, pronto, eu acredito que tenha tido uma aprovação. Agora, de resto, assim, a circulação aqui no estado... Eu acho isso maravilhoso, porque, como o Aldenor falou, né? E não acho que isso seja específico da Amazônia. Né? Eu moro no Rio de Janeiro e também conheço vários Rios de Janeiro. Existe o Rio de Janeiro do Leblon e das novelas da Globo, do Manuel Carlos, que passam todas no Leblon. Existe uma grande atividade no Vidigal, que é uma comunidade, uma favela, onde as pessoas trabalham com audiovisual, são cineastas, saíram de lá alguns cineastas fantásticos, começaram a trabalhar em algumas oficinas e foram trabalhar no Cidade de Deus, do Meirelles, né? E saíram de lá para fazer uma escola de cinema aqui, que é uma escola de cinema, que é o Cinema Nosso, que é todo voltado para comunidades, para dar oportunidade para as pessoas que não têm, para crianças e jovens que não têm. Né? Então, a gente tem que entender que essa multiplicidade de visões é fantástico. Por exemplo, o fato de que a população indígena possa falar de si, sem passar pelo filtro, ou antes era do pessoal do Sudeste, mas o pessoal do Sudeste também que chegou lá com muita clareza do que queria, como o Van Sancarelli, por exemplo. Ele chegou, daqui do Sudeste, aliás, é um Sudeste quase meio francês e meio italiano, mas que foi levando oficinas com muita clareza do que queria. Ou seja, não sou eu que vou falar de vocês é que eu estou aqui trazendo um convite para que vocês comecem a falar de vocês. Né? Eu acho que é muito importante a gente entender isso. O segundo curta da trilogia, né? A Onda, Fazendo a Pororoca, Rápido, Peixe Boi e Olé. O segundo, eu já tive parceiros de São Paulo. Então, para a gente era muito importante, no aspecto técnico, né, avançar. Né? E para romper, havia esse intercâmbio. Então, teve uma parte da animação, os personagens, assim, toda a parte criativa saiu daqui. E, assim, já um aporte técnico para melhorar determinadas características do filme, já teve essa ajuda, esse intercâmbio. Agora, assim, considerando artista de São Paulo, que um dos coordenadores era de Teresina, que saiu de Teresina porque estava num mercado mais fechado. Ele falando assim, olha, Belém ainda está melhor que Teresina em termos de produção. Então, para ele era importante sair, porque São Paulo também é muito isso, né? Feito por todo o Brasil, assim, todos os brasileiros, com todas as regiões estão lá representadas. Então, apesar de ser um profissional que estava em São Paulo, era do Nordeste, né? E para a gente foi muito importante esse intercâmbio. Ainda que assim, a parte criativa, as vozes, o roteiro, as músicas, a gente tinha essa responsabilidade para realmente garantir certa autenticidade, né? Assim, mas só teve a acrescentar isso, assim, esse jogo aí. E eu acho que para a equipe, por exemplo, é um ganho também. Eu não tenho nenhum preconceito contra isso. O Rio de Janeiro também, durante a sua história, aglutinou cineastas, aglutinou, enfim. Algumas dessas políticas do fundo setorial têm esse cuidado, né? Então, assim, eles deslocam profissionais, showrunners, né? Para discutir roteiro, discutir narrativas, né? Que é uma forma também de profissionalização. Acho que isso é muito válido, assim. O cinema brasileiro é importantíssimo. Por isso mesmo. Suas características regionais
né? Mas também dentro de uma troca de informação que é importante para qualquer profissional e artista, eu entendo assim. Exatamente. Muita gente sai daqui para ir fazer um curso fora do país, porque sabe que vai voltar com novidades tecnológicas e novidades de pensamento. E às Justamente vezes como levando fazer melhor. talento, né? Sim. Levando um pouco do talento local para abastecer. Que também é bom, né? Porque pelo menos aí as pessoas ficam entendendo que existem muitos talentos aqui, o que é inegável, né? Mas é muito importante essa conversa. Como é que vocês veem daqui para frente? O que vocês acham que pode acontecer? É claro que bola de cristal ninguém tem, né? E que a gente vai passar por uma mistura de desejo, mas de perspectivas mesmo, né? Hoje se falava aqui, né, de que o brasileiro animador, que hoje, na verdade, quem trabalha com cultura, tem que fazer um trabalho de guerrilha cultural, né? O cineasta tem que fazer um cinema de guerrilha, que é uma maneira de fazer de qualquer maneira. Vocês não deixam a gente fazer, vocês não dão dinheiro, então a gente vai fazer de qualquer maneira, né? Ele lembrou do Anélio Latini, justamente, que fez um documentário sobre a feitura do Sinfonia Amazônica, que ele botou portas, ele pegou a casa dele e botou plaquinhas em cada porta. Aqui aqui é filmagem, aqui é pós-edição, enfim, né? Pós-produção, pré-produção, e que, na verdade, era ele que entrava em todas as portas e que fazia tudo, né? A mesma coisa, eu lembrei do Ale Camargo, que tem um filme que eu adoro, uma animação que chama Noite do Vampiro, e que é isso também, mas ele representa isso nos créditos. Não, o crédito direção Ale Camargo, roteiro Ale Camargo, fotografia Ale Camargo, bonecos Ale Camargo, edição Ale Camargo, sonorização Ale Camargo, né? E ele fez aqui em Rondônia, é isso? Acho que corre para cabecear. Noite do Vampiro. É um filme ótimo. E eu acho que talvez. Digam aí, agora eu estou falando muito, eu queria ouvir mais de vocês sobre esse desejo e que brecha vocês estão vendo aí, reais, para que esses desejos aconteçam. Bom, o segmento cultural tem. Opa. O segmento cultural tem trabalhado assim, fortemente para a derrubada dos vetos, né? Da Lei Aldir Blanc e da Paulo Gustavo. Então, a expectativa é que a gente consiga e então tenha investimentos reais a partir do próximo ano aí. Depois eu espero que essa fase esse ódio predominante à cultura, ele também diminua, né? Fique mais fraco e até porque as pessoas elas consomem cultura, elas gostam de cinema, elas gostam de animação, né? Então, a gente está num boom, assim, do streaming. Então, as pessoas estão consumindo muito audiovisual. E, para que se consuma, é preciso que se produza, né? E, no nosso caso, a gente precisa de estrutura mínima para fazê-lo. Mas eu acho que, independente disso, nós estamos construindo a base, né? Assim, como Beth falou, se não vier o apoio, a gente vai fazer de qualquer jeito, né? E a gente tem trabalhado para se fortalecer e para fazer mesmo que não haja investimento, não haja apoio, né? Então, a busca de parcerias com iniciativa privada, parcerias dentro do próprio segmento, né? Fazendo cinema em multirão, né? Assim, com vontade, com garra. Eu acho que a gente vai continuando, a nossa caminhada não para. Juraci? Eita, sou eu, né? Gente, É você. nasceu artista, nasceu para lutar, amor. Não tem como fugir. A gente responde no palco, nas telas, mas é claro, né? Não é nenhuma visão romântica, não. A gente precisa, claro, de todo esse suporte, mas existe uma inquietude, existe um desejo de falar, existe uma motivação para contar a nossa história. Eu estava lembrando
para construir esse festival, o Águas que Me Tocam, que você estava comentando, Beth, a gente, no processo de criação, a gente ouviu Patrícia Bastos, que é uma cantora do Amapá, tem uma música incrível que ela fala quem contará a nossa história... Ela traz um paralelo de quem não viu o Amazonas, que é esse rio, né? Quem não vê, quem não convive com esse rio, quem não convive com essa floresta, dificilmente vai ter esse toque, vai ter essa verdade na hora de contar essas histórias. Então, a gente mesmo precisa entender que nós somos esses porta-vozes aí da nossa arte. E acho que é isso. Acreditar e seguir. Olha, nessa de rebolar conforme a dança, assim, dentro das políticas, aquilo, nós temos vários tipos de aporte, né? Eu procuro diversificar, assim, eu tenho projetos de baixo custo, né, de médio custo, e se me derem 1 milhão, tem coisa para fazer, até mais. Então, assim, para Pororoca, eu queria fazer uma linha editorial, aproveitando, né, que eu venho do design gráfico, para poder falar sobre a Amazônia também. E aí, quem sabe fazer multimídia. Eu pensei, dentro dos personagens do mundo da Pororoca, fazer CD, né, tem um público direcionado para criança, chamar o Manuel Cordeiro, que é o nosso grande guitarreiro, pai de Felipe Cordeiro, e chamar os músicos daqui, Keila Gentil. Aí começa, se grava o CD, quem sabe fazer um clipe? Será que dá para fazer o clipe para todas as músicas? Eu já consegui patrocínio direto de empresas, não é algo comum, mas é possível, né? Que não dependa de política pública. E tem uma coisa assim que eu gosto de fazer publicidade com animação, mas também dependendo do valor e do orçamento, às vezes o mercado local não suporta. Então, assim, talvez seja mais tranquilo junto a instituições públicas. No caso, eu fiz um trabalho, 2 campanhas para o Tribunal do Trabalho, que eu tenho uma realização artística plena, assim. O Tribunal do Trabalho já tem uma missão que é muito bacana, né? Que é legislar sobre os direitos trabalhistas. A parte de desenvolvimento de personagem, a história acontece no Ver o Peso, sabe? Então, assim, a gente vê o nosso Veropa lá bem representado, a Pupunha, sabe, na feira. Chamei o Félix. Saudade! Fazer a trilha sonora, o Félix também, que é nosso guitarreiro, né? Então tem a trilha, uma guitarrada. Então tem muita satisfação. Eu queria ter mais, assim, eu fiz com tanta paixão, assim, quanto um trabalho autoral. Queria poder ter todo mês, talvez, um trabalho desse. Em 2019, foi a satisfação. Teve um prêmio nacional, que quem ganha, no caso, é o tribunal, né, disputando assim com todos os tribunais e delegacias do Brasil, disputamos assim com SECONs, por exemplo, São Paulo, e levamos um troféu. Assim, falava sobre combate ao trabalho infantil, então assim, tinha uma mensagem muito bacana. A Maria é uma personagem ribeirinha, que a gente colocou ela ali no Cumbu, sabe? Que é uma forma, né, da gente também trabalhar com aquilo que a gente gosta, não nem sempre um projeto autoral, mas para mim é muito bem-vindo, assim. Para mim é muito bem-vindo. Queria que o mercado pudesse suportar melhor, né? A empresa de médio porte às vezes não consegue, ou a gente vai ter que fazer uma animação talvez mais baratinha, né? Isso, como diz o Cabuco, varia. Isso varia. Não, e esse corre é super real. Eu acabei de fazer uma reunião que tem um livro também com fotos e poesias aqui sobre o cotidiano e tal, e aí estou batendo porta a porta das empresas, porque eu quero lançar o livro físico, que eu já lancei digital, distribuir gratuitamente e tal. Mas é isso, assim, o mercado, se em Belém você acha que o mercado às vezes não consegue suportar esses valores, imagina em Rondônia, né? Uma proposta que aproximando essa marca, né, desses empresários de uma proposta cultural raiz, assim, essencialmente artística, né? Mas estamos aí, desisto nada. Não, isso é que um dia o próprio mercado se sustente, porque é uma realidade essa nacional, né? Então, assim, até os grandes eixos ainda dependem também de iniciativas públicas. Apesar que, assim, claro, ali tem uma concentração, né, das empresas, das marcas, estão todas lá, então tem um acesso, talvez, a um capital mais fácil, mas ainda é uma batalha, eu acho.
Agora, eu não sei de vocês, aí perguntando para o Juraci e para o Aldenor. Eu comecei a Pororoca em 2003, né? E engraçado, eu acho que eu nunca pensei de imediato num longa. Eu sempre tive... Eu queria série. Não sei porque eu achava que tinha a chance, sabe, de expandir o universo, de aprofundar os personagens. E a gente ainda não tinha as políticas de série, né? Uma coisa que foi muito legal no Animamundi é que ele começa como um festival de filmes de fora e no decorrer dos anos ele conseguiu fazer mostras só de produção nacional, né? Então, assim, só para a gente ver o avanço do que foi a produção de animação no Brasil, né? Que uma hora, assim, o próprio Animamundi estava dando conta disso. Mas, assim, voltando ao longa e às séries, como é que vocês veem, assim, o universo de vocês? Eu me sinto um iniciante. E aí, quando eu olho assim um projeto nossa para longa, eu falo, não, ainda não é agora, não. Mas série super. Eu estou finalizando, dentro desse festival, eu fiz um documentário com o mesmo nome, Águas que Me Tocam, que fala da relação das pessoas com o rio, com os rios. E a ideia começou simples. Eu falei, não é, o edital não é para um documentário, então eu vou fazer uma graça aqui. Eu vou colocar uma das atrações para a gente conversar, para a gente falar em um dos episódios sobre o rio e o trabalho, né? Identificar essas potências, né? Por que esse rio é tão importante. Só que as conversas, quem faz documentário sabe, você vai sendo levado pela potência das personagens e você acaba ali tendo que decidir o que vai. O corte do filme para um curta, para mim já estava com mais de 30 minutos. Eu falei, gente, eu não tenho a menor condição. E aí eu já quero ativar isso para uma série, dá para dividir. Aí já pensei em dividir em vários capítulos, porque a gente foi chegando em cada coisa maravilhosa. Imagina, o cara que faz hélice, uma pescadora que prefere pescar à noite porque tem a luz da lua de companhia e ela está sozinha. E aí a gente foi... E eu ganhei, mas eu não gravei com ela. Quando eu cheguei para gravar, ela não estava, mas eu sabia da história. E a gente foi engatando em tantas histórias lindas, tanta coisa linda, religião, uma comunidade indígena, na verdade, 2 indígenas que são mestres. Ela é mestre e ele é doutor em antropologia em Manaus. E eu estava em Manaus, a gente gravou, eles foram me contando histórias maravilhosas sobre a relação da comida, do afeto, dos rios. E aí eu tô super aí chegando na série, mas o longa ainda não estou preparado, não. O segmento audiovisual... Justamente uma pergunta sobre isso. Você falou, né, Cássio, que a série te permite trabalhar melhor e realmente, porque a série digamos assim, você pode mudar características de personagens, você pode acrescentar personagens, e o longa, ele é um produto fechado, né? Então, o que vocês, na verdade, preferem trabalhar? Né? Um longa, porque eu acho que são coisas diferentes mesmo. Se você tem uma possibilidade de fazer um longa, a gente tem longas brasileiros fantásticos, né? Menino Humano, História de Amor e Fúria. De uns anos para cá, as coisas têm ficado brilhantes, eu acho, até. Né? Mas as séries também têm dado muita coisa boa para a gente. Né? Eu entro em cada uns anos, 2 anos atrás eu estava, foi antes da pandemia, já não sei se foram 2 ou 3 anos, tá? Eu estava com Kids, eu fui para trabalhar em mesas e enfim, para comentar as séries. Eu achei que tinha séries maravilhosas brasileiras entrando ali. Né? Queria que vocês falassem disso também. Qual é o desejo maior de vocês? É fazer um longa, fazer uma série, ficar fazendo curtas, apesar de ser uma janela um pouco mais difícil, né? Para você ter um público. Fale um pouquinho sobre isso. Eu adoraria ouvir. Aldenor, vai que é tua. Bom, ok. Bom, o segmento do audiovisual em Roraima ele é bem organizado, né? Inclusive, tem surgido uma demanda bem forte para que em editais próximos haja uma categoria para a produção de longas. Então, há essa demanda. Agora, eu, pessoalmente, a minha expectativa é de
uma produção futura que se adeque à minha agenda, minhas possibilidades, né? Então, eu penso que no momento, os meus projetos todos são de curtas, porque é o que eu consigo fazer, até por questões de tempo mesmo, estrutura, mas eu penso que se a gente for olhar o cenário roraimense, é possível que haja uma produção maior, quem sabe, de longa-metragens, até de animação, quem sabe, num médio prazo. De fato, longas, em Roraima, nós temos pouco, não só em animação. Na animação nós não temos nenhuma animação longa, mas ficção, documentário, nós temos muito pouco, pelas dificuldades de se fazer um material assim, que exige mais tempo, que exige recursos financeiros maior. Então, hoje, entre série e longa, eu prefiro curta. Agora, eu não sei se serve para ti, não sei se serve para ti, mas assim, às vezes é tanto trabalho a gente começar um projeto, né? Então, assim, eu tenho várias ideias, além da Turma da Pororoca. Só que, por exemplo, ao longo dos anos, já são quase 20 anos com esse projeto, a cada captação, a cada edital, ele vai ficando mais robusto. Às vezes eu até chego com um patrocinador com 2 ou 3 propostas, mas talvez por estar aqui na Amazônia, o olho vai na Turma da Pororoca. Antes de eu ter esse fundo setorial, que eu ainda não sei mais se vem ou se não vem, mas sem ter a ideia de série, eu pensava assim, eu vou produzindo curtas, no caso desses personagens, e uma hora eu tenho uma série. Sabe, você não precisa ter o dinheiro da série inteira. Mas essa era uma estratégia que eu te disse que a gente perguntasse também. Quando tu fala de produzir curtas, tu queres desenvolver projetos diferentes a cada curta, ou tu pretendes dar continuidade a um projeto nesses curtas? Por enquanto, são projetos independentes, assim, não são os mesmos personagens e tal. Mas quem sabe, isso depende do sucesso de uma primeira história, né? Olha, o fundo setorial existe, mais ou menos, porque houve um acordo meio canalha aí, que liberou do pagamento uma série de, por exemplo, TV a cabo, coisa e tal. Né? Mas o fundo existe e o problema dele é que ele está parado e que as pessoas queriam usá-lo para determinadas coisas, tá? Vocês viram que, por exemplo, não é o fundo setorial, mas a Lei Rouanet, eles previram dar um dinheiro, né? Aprovar um projeto que é sobre uso de armas no Brasil. Acho que vocês todos viram isso. Então, dizer se existe o fundo setorial, se a Lei Rouanet ainda existe, o problema maior é a que está sendo destinado ou no que está sendo brecado também. Vocês viram que o filme do Lázaro teve uma dificuldade enorme de distribuição, porque seria feito também pelo fundo setorial, enfim. O problema o que nós temos no momento não é com relação à existência ou não da lei do recurso, é de onde está sendo aplicado ou por que não está sendo aplicado. Né? Mas eu acho que isso pode mudar muito rapidamente também. Se Deus quiser, em outubro isso vai acabar. Se Deus quiser. Vamos torcer e fazer por onde, né? Olha os códigos aqui, ó. Mas diz para a gente, Juraci, como é que você vê isso? Eu acho que em janeiro agora tive uma experiência no festival de Olhar do Norte, Manaus. Inclusive tinha uma galera de Roraima, né? E Nino, aquilo trouxe tanta coisa, sabe? Desse intercâmbio, dessa troca. A minha motivação, assim, o meu desejo é poder trocar, sabe? A gente pensar essa região norte assim como uma possibilidade de intercâmbio também entre os artistas quando a gente for realizar essas obras audiovisuais, sabe? Eu gravando aqui o Festival Águas, nossa, como eu tive dificuldade com áudio, como eu tive dificuldade com som, muito. E aí, conversando com os meninos do Rabiola, do filme acho que é do Thiago,
Thiago Brigman, sim. Thiago, isso, e eu conheci o Helder estava no festival, ele falou, Júnior, nosso som não foi feito, e aí tem um cara, não, acho que tem um cara em Roraima que é muito bom, que ele sempre viaja fazendo outras, trabalhando em outras produções, ele é um cara Cláudio que virou Lavô. referência, certamente é esse cara. E aí eu fico pensando nisso, sabe, nossa, que prazeroso seria poder trabalhar com o Cássio, fazendo essa ponte, essa coisa aí, a gente trabalhando juntos, e com você também, sabe? Então, eu acho que a gente entendendo como é que essa roda pode girar, a gente pensando na região de maneira mais macro também. Isso eu gostaria, assim, pessoalmente, além de poder entender todo esse processo burocrático. Meus primeiros projetos aprovados foram agora, tem 2 anos escrevendo projetos e executando ideias, então eu me sinto ainda um bebê aí dentro desse processo e vislumbra-se muitas possibilidades, muitas. Gente, eu estava pensando aqui uma coisa curiosa agora, porque acho que vocês se unirem, né? Vocês, que eu digo os 3 que aqui estão, mas há outros núcleos, né? Quer dizer, eu acho que exatamente fortalecer bastante o movimento dentro da Amazônia, dentro dos estados que compõem a Amazônia, né? É claro que nos outros estados que não estão aqui representados, a gente conhece gente, né? Tem o Humberto lá em Manaus, enfim, tem outras pessoas. E aí eu pensei, de repente, que apesar de ser a mesma região, as distâncias ainda são muito grandes a serem percorridas, né? A gente fala, não, eu vou aqui em Vitória, é muito perto Vitória para a gente. Né? Dá para você entrar num carro e chega lá. Dá para ir para São Paulo, para a capital de São Paulo, de carro, não sei o quê, mas as distâncias aí são um pouco mais, digamos, punk, né? São mais difíceis. Mas eu acho que seria muito bom um fortalecimento regional, inclusive quanto a algumas coisas mudarem, pegar o pessoal do Acre, pegar o pessoal, né, do Amapá, enfim, e pegar e fortalecer enquanto região mesmo. É uma sugestão minha, não sei se é uma sugestão boba, mas eu acho que isso seria legal, né? O que vocês me dizem? Eu estou delirando? Eu tive a oportunidade. Minha família veio de Macapá, né? Só que eu não conhecia. Eu fui conhecer Macapá por conta do FIM, né? Que era o Festival de Imagem e Movimento. E assim foi quando eu me senti artista pela primeira vez. Assim, eu nunca fui tão bem acolhido lá. Eu cheguei assim desde o aeroporto, porque eles gostavam da Pororoca. O motorista do Sesc vinha, minha filha adora. Eu falei, meu Deus! E isso, assim, o Macapá é muito perto de Belém, né? Inclusive, assim, eu acho ela até, como paisagem, muito mais próxima, por exemplo, do que Santarém. Para mim, porque tudo é o mesmo estado. Sim. Altamira, né? Que já são. Santarém é longe. E Macapá, parecia que eu estava num bairro aqui de Belém, assim, sabe? E vocês já foram um só, né? Já era tudo já era Grão-Pará. Era só território, né? Assim, depois. E olha, aí eu queria agora reforçar, assim, da alegria que foi para mim receber o convite, né, para o festival, saber que o projeto chegou aí, saber que, assim, que é a nossa região, né? Assim, como artista, para mim, eu estou muito contente de estar aqui dividindo essa mesa com todos, viu? Queria só deixar já registrado esse momento. Pois é, eu estou muito feliz aqui ouvindo vocês. Para mim, um aprendizado, estar na mediação dessas mesas representa um aprendizado enorme, né? Ouvir vocês, para mim, é um aprendizado enorme. A gente também já está se caminhando para o final da mesa. Eu já estou agradecendo a vocês a generosidade de estar aqui conosco, né? Obrigado, Beto. Mostrando o que vocês têm, o que vocês fazem, mostrando toda essa beleza que é o trabalho. Tem todas as
regiões de vocês aqui. Eu queria pedir que vocês fizessem as considerações finais, mas antes de mais nada, eu que estou agradecendo demais a presença de vocês, o poder ouvi-los é um privilégio, tá? Então, eu gostaria que vocês... É nosso. Eu acho que falo por todos, Beth. Quem Bom, começa? eu quero agradecer também, quero agradecer a oportunidade que tive aqui de reencontrar Beth e conhecer Juraci e Cássio, nessa conversa gostosa que tivemos. Quem sabe renda frutos, né, audiovisuais daqui, e quero chamar o público, né, para conhecer mais o audiovisual produzido na região amazônica, valorizar essa produção, incentivar essa produção, apoiar políticas públicas, investimento, recursos públicos nessa produção, porque a arte nos engrandece, né, nos torna pessoas melhores, e é preciso, portanto, apoiar, sim, essa arte, essa cultura, que faz aquilo que faz a gente ser o que a gente é. Mais uma vez agradeço e desejo sucesso a vocês. Reforço as palavras do Adenor, de estar muito feliz aqui, de ter conhecido a Beth, né? Vocês já tinham esse prazer, essa honra, por estar dividindo a experiência de quem conhece todo esse nosso Brasilzão. É um prazer enorme. Queria agradecer, eu acho que o convite veio do Jurandir, o organizador do festival, mas quem falou comigo foi outra produtora, a princípio, e queria dizer assim, que a princípio acho que a onda, mas que a trilogia está à disposição do festival, se não for para esse momento, para o próximo, da minha total satisfação, né, da gente estar aqui, a gente se entender como região, a gente dividir as nossas dificuldades, mas também nossos sonhos, que a gente espera que tenha agora um futuro um pouco mais sorridente, né? Mas que a gente vai continuar nessa luta junto, e é um prazer saber que tenho novos parceiros, né? E é isso, estou à disposição do festival, a Pororoca, né, que a gente possa ter novos encontros em uma hora, se Deus quiser, presencialmente. Deixo aqui meu abraço, carinho e gratidão a todos. Está deixando aqui o telefone no chat para a gente não deixar esfriar essa ideia de comunhão, né, dentro da nossa região. Fico muito feliz, muito honrado, agradecer também ao Jurandir pelo convite, a organização do FICAR, um festival que precisa ser permanente. É muito importante a gente falar um pouquinho sobre a animação também no nosso território, a Amazônia aqui. Agradecer a Beth, é sempre um prazer, é a segunda vez que a gente participa de um debate juntos, de uma mesa juntos. Eu fico muito honrado em ser uma dessas pessoas que estão aí na linha de frente na luta e pela nossa cultura aqui no estado. Então, é um prazer. Aldenor, obrigado também pela troca, sucesso com o Milho Gigante, com todos os outros trabalhos. A gente já é colega aí em festivais e fico muito honrado. Cássio também, já estou aqui com o filme no Play, já espero os demais para eu poder assistir e vamos acompanhar a programação do festival. Agradecer nosso intérprete também, é um trabalho duro, a gente fala muito rápido, mas está tudo certo.